E amanhã a gente retorna aos mecanismos da mediunidade. Já temos aí bons capítulos para vencermos e enriquecer o nosso conhecimento para colocar em prática, né? Deixar de algumas, eu diria, fragilidades que já não se justificam mais, né? Já são médios experientes e maduros que devem começar a exercer a capacidade que possuem. Então, eu vou compartilhar aqui, se eu conseguir, vamos ver, o, o nosso material. Estão vendo direitinho aí? Sim? Sim? Estamos vendo. Oba! Eu fico sempre na dúvida, não me perdoe, mas sempre fico na dúvida. Então, é o capítulo 24, Identidade dos Espíritos. Aí vocês podem pensar assim, mas de novo, Antônio, eu já cansei de ler esse capítulo. Eu já sei isso aqui, é isso aí de cor e salteado. O que é que você pode trazer de novidade nisso que nós já destrinchamos pessoalmente, particularmente? É, verdade. Todo mundo já leu muitas vezes. Todo mundo já fez resumo desse capítulo muitas vezes. Mas colocar em prática mesmo, poucos, né? E quando tentaram colocar em prática, se apavoraram, ficaram com medo, ficaram temerosos e se encolheram. Porque é delicada a questão da identidade dos espíritos. Parece fácil, mas não é. E a possibilidade de nós sermos iludidos, fascinados, convencidos por eles é muito grande. Nós podemos facilmente ser ludibriados por esses irmãos. Por isso eu estou retomando esse tema para que tenhamos aí um pouco mais de abertura no trabalho que nós vamos fazer. Então, o primeiro slide é bem esse ponto de interrogação aí. Então, vejam aí, esse bonequinho aí com a mão assim na testa, pode ser qualquer um de vocês. Pode ser a Lilian, pode ser a Ivone, pode ser a Regina. Bota a carinha de vocês aí, tá escritinho o ponto de interrogação. Será? Será? Né? É bom duvidar, é bom questionar, mas não é bom impedir, não é bom bloquear, não é bom cercear. Veja o que Kardec diz. Depois da obsessão, a identidade do espírito é uma das maiores dificuldades que nós temos, teremos e lidaremos com ela o tempo todo que estivermos trabalhando. Porque não tem identidade esses espíritos, dizendo assim, eu sou um bom espírito e sabemos que eles não se importam em usar nomes emprestados. Ele se chama Antônio, mas ele pode dizer que o nome dele é Nicodemos. E a gente não tem como comprovar isso. E Kardec nos tranquiliza, é essa tranquilidade que eu quero trazer para vocês. Ele diz assim no terceiro item: a identidade absoluta do espírito é secundária, ela não tem importância real. Ela incomoda mais a nós. Mas em termos de doutrina, em termos de aprendizado, em termos de desenvolvimento, essa identidade absoluta não tem a menor importância. Não precisamos ir às raízes da árvore genealógica do espírito para saber se é ele mesmo, não há necessidade disso. E Kardec reforça o item anterior dizendo assim, ó, quanto mais antigos são os espíritos, quase impossível confirmar a sua identidade. Consequentemente, nós, dentro desses últimos dois itens, nós libertamos a nossa mente desse conflito que é mais nosso do que da doutrina em si. Mas por nós vivemos em conflito, de termos medo de sermos enganados, temos medo de estarmos sendo iludidos, nós criamos obstáculos para o nosso desenvolvimento como médium. Nós vamos pondo travas, vamos colocando portas, vamos colocando obstáculos. Consequentemente, se nós tivermos em mente, que é o que eu sempre procuro ter na minha mente,
Olha, o espírito que está falando aqui comigo, através da Lilian, através da Ivone, através da Regina, ele não se identificou na mensagem que ele está trazendo. Não estou falando no atendimento ao sofredor. Estou dizendo a mensagem que ele traz, ao momento da mensagem da espiritualidade. Aquela mensagem que ele está trazendo pelo médium, o médium está trazendo através dele, não me incomoda. Eu estou lá gravando, atento ao que ele está dizendo. Eu não estou desconsiderando e nem procurando desesperadamente saber se é exatamente o que aquilo que ele está dizendo é exatamente o que ele poderia falar. Isso nós vamos ver depois. E pouco importa também para o médium. Vocês precisam se desvestir dessa preocupação, porque passará por análise, não ficará sem análise. Quanto mais vocês se desvestem dessa preocupação, melhor é. E Kardec nos diz que a melhor forma é a que eu acabei de falar para vocês, é ficar atento à linguagem que o espírito está utilizando. Aqui está a grande dificuldade da maioria de nós, e eu me incluo nisso. Eu tenho grande dificuldade. Olha o que Kardec fala, no que eu marquei em vermelho. Se um espírito se apresenta com o nome de Fénelon, dizendo trivialidades, puerilidades, isto é, bobagens, é evidente que não pode ser ele. Pausa. O que cada um de nós sabemos sobre Fénelon? O que ele fez? O que ele escreveu? Como ele escreve? Como ele falava? O que ele pensava? Qual a linha de raciocínio dele? Não sabemos nada. Nada. Portanto, a nossa ignorância, o nosso pouco conhecimento, cria essas barreiras que eu acabei de falar anteriormente. Por eu não ter o conhecimento, eu não consigo identificar se aquilo que está sendo dito é trivial, é infantil e pouco significado tem. E aí, por essa insegurança, eu impeço que o espírito se manifeste, eu corto a psicografia ou a psicofonia. E eu não me permito continuar com a mensagem. E não permitindo que eu continue com a mensagem, como médium, eu não vou por terceiro item, que é quando ele diz assim, ó. Mas, se as coisas que ele diz são dignas do caráter de Fénelon e não o contradizem, temos uma prova, pelo menos possibilidade moral que seja ele. Então, quando a mensagem está pronta por vocês, e vocês entregam para mim, ou entregam para a Sônia, ou entregam para o Adilson, para a Lilian, para a gente analisar, e ele assinou lá Fénelon, eu vou pesquisar. Eu vou chegar em casa, vou pegar o meu computador, vou entrar na internet e vou pesquisar Fénelon. E verificar se aquela mensagem que está em minhas mãos corresponde, se assemelha ao que Fénelon pensava, pensa, escrevia e divulgava. E vamos dizer que nessa pesquisa, que é trabalhosa, eu percebo que a maioria do que está escrito ali se aproxima de Fénelon, mas ao lado dessas coisas mais uh, dignas de nota, de observação, tem algumas bobagenzinhas ali. Eu deixo de lado aquilo que eu sei que é passível de me convencer e vou me concentrar naquilo que me incomoda. Naquilo que me incomoda. Aquilo que me convence, eu já sei. Mas o que me incomoda é algo que eu não tenho conhecimento. Isso não quer dizer que o espírito esteja fraudando, esteja mistificando. Pode ser que eu não tenha o conhecimento diante daquilo que ele diz. Aí eu vou estudar. Mas se na mensagem, por mais pequena que possa ser, ou um pouco longa, o espírito diz coisas boas. Olha o que Kardec fala: pouco importa o nome que ele esteja usando. Não importa o nome que ele esteja usando, esses nomes mais comuns.
Kardec não está dizendo de espíritos de grande elevação, ele está dizendo dos espíritos que se aproximam e querem falar conosco. Então guardem isso. Não cortem as mensagens. Não impeçam que o espírito diga aquilo que veio dizer. Porque por mais que pareça absurdo aquilo que ele está dizendo, ao soe, tem a sensação de que é um pouco ofensiva, é um pouco agressiva, ela é um pouco dura. Não impeçam, não impeçam, porque vocês estão socorrendo de qualquer forma. E se não é uma questão de socorro, a mensagem flui como deveria fluir, embora eu não tenha a abrangência do todo que ele está trazendo. Muitas vezes, médios experientes como a Lilian, como a Sônia, que são os mais experientes, se incomodam às vezes com a mensagem. Dizem, não, está dizendo algo aqui que me incomoda. Mas exatamente isso que incomoda é o que nós precisamos saber. É o que nós precisamos estudar. Se corta, acabou. Nós não temos o conteúdo, o material para melhorar o nosso estudo. Vão perguntando à medida que vocês acharem que devem, interrompam, tá? Para que nós possamos ir enriquecendo o nosso debate. Vou avançar um pouquinho mais, e Kardec fala o seguinte: e no caso de um espírito que usa o nome de um outro espírito, mesmo que usando esse nome, ele está trazendo mensagens para o bem. Esse espírito que está usando o nome de outro, ele não estaria cometendo uma fraude? Ele não estaria se tornando um espírito fraudulento usando o nome de outro? E, consequentemente, ele não é bom? E Kardec traz uma tranquilidade para nós. Ele diz assim, ó, são questões delicadas mesmo, difíceis para analisar. Mas à medida que os espíritos se purificam, aqui vem o conhecimento da doutrina, que a gente precisa estudar. E se elevam na hierarquia, as características da personalidade desaparecem. Então a Lilian vai deixar de ser Lilian à medida que ela se torna cada vez mais elevada. A Regina deixa de ser Regina, o Antônio deixa de ser Antônio, o Adilson deixa de ser Antônio, e a personalidade vai desaparecendo. A personalidade, mas a individualidade não. O indivíduo, o espírito não desaparece. E ele conserva na sua individualidade o seu caráter, a sua ética. E é isso que se verifica com os espíritos superiores e os espíritos puros. Portanto, aquele espírito que está completamente liberto das questões do egoísmo, ele jamais comete uma fraude, porque ele já está livre desse quesito do próprio ego. Ele é um espírito completamente liberto das coisas da matéria. Essa questão de fraude não existe para eles, porque eles estão mais ou menos no mesmo campo harmônico e não se incomodam de utilizar um nome que possa ser de outro, mas esse outro é conhecido por nós e o dele não. Portanto, a mensagem desse nome conhecido é melhor aceita por nós. E ele não se importa com isso, e aquele cujo nome ele está usando também não se importa. Se eu não me importo e o outro não se importa, não há fraude. É uma aceitação mútua. Tá? Então, é uma preocupação extrema essa. Nossa, será que esse espírito está usando o nome de outro, não está fraudando? Meus amigos, minhas amigas, não pensem dessa forma. O nosso trabalho é a nossa evolução, é o nosso crescimento. Se nós nos perdermos nessas minúcias, nós não avançamos. Né? Como nós dizemos ainda nos tempos de hoje, procurar pelo em ovo. É desnecessário um tipo de coisa de chifre em cabeça de cavalo. Não vai encontrar. Tá? Então, a personalidade do espírito não se importa com os milhares de nomes que nada mais significam para eles. E aí Kardec diz que esses espíritos se atraem mutuamente pela semelhança, olha que interessante, de suas qualidades, não do seu campo de egoísmo, constituindo grupos ou famílias simpáticas. Daí a não preocupação se um usa o nome do outro ou não. Tá bem? Vejam como é importante. Se eu me desapego dessas firulas, dessas
desses campos que me impedem, que me envolvem, essas teias da minha mente, eu começo a ter contato com espíritos cada vez mais elevados. Eu começo a ter contato com eles, porque a minha mente está aberta para eles. E eu não estou me importando com o nome que virá, que irá assinar lá embaixo, se é que vai assinar. Assim sendo, eu consigo cada vez mais, no meu desenvolvimento mediúnico, perceber aquele que é o enganador. Eu consigo perceber de imediato. Eu identifico com mais facilidade do que eu ficar preocupado, será que é, será que não é? Eu estou avançando. E quanto mais eu avanço, mais sensibilidade eu carrego, mais sensibilidade eu tenho. Tá bem? Aí vem uma outra questão que Kardec aborda, que precisamos entender para ensinar para outras pessoas também. Os nossos anjos guardiões se fazem conhecer, eles se apresentam, na maioria das vezes, pelo nome de um santo que nós veneramos, que nós admiramos, que nós acendemos vela, que nós carregamos o santinho dentro da carteira. Então, esses espíritos, chamados de anjos guardiões, espíritos elevados, usam o nome desse santo para que o outro possa aceitá-lo. Dessa maneira, se o anjo guardião de uma pessoa dá para essa pessoa o nome de São Pedro, por exemplo, não há nenhuma prova material de se tratar do apóstolo, mas alguém que pode pertencer à família do apóstolo. Eu me lembro do seu Roberto, o senhor que morreu de câncer. Ele era devoto de São, 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 São Judas Tadeu. E sempre que ele orava, ele, no momento de fazer a vibração, ele pedia para São Judas Tadeu. E ele sentia a presença do Espírito ao lado dele. E ele acreditava ser São Judas Tadeu. Mas o Kardec está dizendo que pode ser alguém, um outro Espírito se apresentando como tal. Tanto pode ser o Espírito ou pertencer à família do Espírito a que esse santo que o outro venera está orando, está pedindo. Consequentemente, quando alguém lá na Seara, nas nossas reuniões, e nós perguntarmos, você ora? Sim, eu oro para o meu santo protetor, eu oro para Nossa Senhora Aparecida, eu oro para São Benedito, eu oro para Santo Antônio, não sou eu, tá bom? Não sou eu, porque de santo pouco tenho, não tenho nada, né? Já sabe que não sou eu. Assim, agora se falarem, eu oro para o pastor Antônio, você já sabe que sou eu. Tudo bem? Porque me deram esse nome lá na Seara, não sei de onde tiraram isso. Mas a gente continua orando para o seu santo, do seu coração, que você tem fé. Precisamos nem manifestar intimamente em nós uma espécie de vibração estranha. Nossa, esse cara ainda acredita em santo. Não, deixa fluir, né? É importante termos essa ideia. Então, seja qual for o nome pelo qual está sendo invocado o anjo guardião, nós não evocamos os nossos espíritos amigos, o espírito familiar, o espírito que nos acompanha? Ele vai atender pelo nome que nós falamos, mas o que o atrai é o pensamento. Então, quando eu penso no meu amigo espiritual Francisco Pereira, ele pode ter outro nome, mas o meu pensamento é que o atrai. Né? E é dessa forma que as energias desses espíritos se ligam a nós. E Kardec está dizendo que tudo isso não tem a menor importância. Não tem a menor importância. Durante as questões das mensagens, mas não impede que nós façamos a análise das mensagens. Então o espírito pode se apresentar muitas vezes com um nome que a gente não conhece, ou com o nome de um personagem conhecido. Por exemplo, pode se apresentar como Bezerra de Menezes, que é o espírito mais evocado, mais mensageiro que tem na internet, é o, é o Bezerra Net, né? Que escreve para tudo quanto é lado e cada coisa terrível.
terrível. O nosso irmão passa por essas situações. Mas nada prova que seja esse espírito. Por isso a necessidade da análise. Por isso a necessidade do médium deixar fazer a mensagem. Vocês precisam quebrar a barreira do medo de que a mensagem venha de um espírito fraudulento, de um espírito mistificador. Porque ela irá sim ser submetida à análise. E a partir do ano que vem, como o nosso propósito é torná-los seguros na mediunidade, todas as vezes que surgir mensagens que nos causam alguma estranheza, nós não faremos mais como estamos fazendo até este ano. Aguardar alguns meses para depois trazer a mensagem, para o médium não ficar envergonhado, para o médium não ficar acanhado, para o médium não se achar que está obsediado. Nós faremos a análise já para outra semana, aquelas que incomodam. E vamos primeiro falar com o médium e dizer: olha, aconteceu isso, essa mensagem é assim, está vendo aqui, está vendo aqui, está vendo aqui. Como é que você percebeu? Como é que você sentiu? Para que o médium saiba que o questionamento não é dele, médium, é como ele percebeu esse espírito. Porque uma equipe como a nossa, onde nós nos conhecemos e estamos nos conhecendo cada vez mais, não tem o menor sentido chegar, sentar ao lado de um médium maduro, seguro, já com grande experiência como vocês, e dizer para esse médium que ele precisa prestar atenção porque ele está sendo obsediado. Não tem o menor sentido. Isso é coisa de principiante, de dirigente que não sabe o que está fazendo, né? Então nós vamos sim começar a trazer essas análises para que vocês possam amadurecer, para que vocês possam perceber como é o viés, o caminho que tomamos para analisar. Então, vejam, olha como é interessante o que Kardec diz. No ditado espontâneo, não exista nada que desminta a elevação espiritual do nome citado, podemos supor que seja ele. Às vezes, nós temos, principalmente com a Sônia, um espírito filósofo, que é o Kant, né? Que assina Immanuel Kant. E o que nós conhecemos de Kant? Aí foi questionado. Como é que a, a, a sua forma de se expor nos tempos de hoje é diferente da maneira como você se expunha como filósofo no passado? Aí ele disse, com todas as letras, eu também vou evoluir. Eu não preciso mais escrever como eu escrevia no passado. Eu vou escrever como se escreve nos dias de hoje. Olha que interessante. Mas a mensagem ela é íntegra. Ela não traz nada que denigra, que vá contra aquilo que Kant, como filósofo, expõe. É isso que nós temos que amadurecer e observar. Não podemos exigir do espírito que escreva como ele escrevia lá no século XIX. Nós estamos no século XXI. Né? E Kardec nos fala sobre isso quando nós queremos corrigir aquilo que o espírito escreveu ou exigir que não se faça correção alguma para que não interfira ou não desqualifique ou não desconstrua a mensagem. Mas não podemos esquecer que ali tem coisas do médium também. Quanto ele conhece de gramática, quanto ele conhece quanto ele tem de cultura, tem muita coisa do médium ali. E aí isso exige que nós possamos corrigir a formatação da mensagem, mas não quer dizer que estamos modificando a mensagem. E se não for ele, deve ser um espírito do mesmo grau ou um espírito enviado por ele. Olha quão delicadas são as nuances da identificação dos espíritos. É perder tempo querer identificar o espírito no momento da comunicação. É infantilidade nossa. É infantilidade. É o médium que não confia que ele é capaz de seguir adiante e trazer aquilo que ele tem medo. Ele precisa quebrar essa barreira. Perguntas até aqui? Olha o Kant aí, lá em cima, ó. O nosso irmão que se apresenta para a Sônia. Embaixo, Shakespeare.
Tá? Então, a questão da identidade é indiferente quando são instruções gerais. Vai falar da evolução do mundo, vai falar da ética, vai falar da filosofia, vai falar das relações humanas, né? Porque nessas instruções gerais, esses espíritos mais elevados, eles vão se substituindo e não modifica a mensagem em si. O que nos interessa não são as pessoas, nos fala Kardec. Não é se é Kant, se é um espírito que tem um pensamento semelhante ao dele, mas o que interessa é o ensino que eles trazem. Se o ensino é bom, pouco importa que seja Kant, que seja Shakespeare, que seja Kardec, que seja Chico. Pouco importa. Chico assina como para nós? Cândido. Chico Xavier, nas mensagens que ele traz para nós, ele não assina como Chico Xavier, ele assina como Cândido. Francisco Cândido Xavier. Cândido. Não é Francisco, não é Xavier. Chico é Cândido. E as mensagens, como Kardec nos ensina, são mensagens muito importantes. Esse que está na foto é meu irmão que desencarnou, e eu coloquei a foto dele para ilustrar esse slide. Então, quando é comunicação íntima, é um irmão que faleceu, é um pai, é uma filha, né, muito íntimo, a coisa muda de figura. Nas comunicações íntimas, é preciso ter certeza de que aquele espírito que está se manifestando é realmente aquele que ele diz que é. Porque o familiar conhece os hábitos, conhece a forma como ele se expressa, conhece a forma de atuar e alguns sinais mostram que realmente identificam esse espírito. Exemplo, há um tempo atrás, há uns meses atrás, lá na Seara, um médium chegou até a mim e falou assim: olha, tem um espírito aqui que diz que é seu pai. E ele está muito emocionado com o que você está fazendo. Porque ele se lembra que você, quando criança, era um menino arteiro, que você não queria saber de estudar, você não queria saber de ler, você não gostava de ir na escola. É verdade, é verdade. E ele disse assim, que ele estava lá porque a Doca estava precisando ser levada. A Doca é uma tia minha, irmã dele, já muito idosa, que tinha falecido 2 dias antes. Percebem como as coisas vão se fechando? Sim, então era meu pai. E ele disse assim: eu não estou entendendo. O médium disse: eu não estou entendendo se é Ivo, se é Olívio. Eu falei: não, é Olívio, mas é conhecido por Ivo. Então o médium estava relatando a presença de um espírito familiar íntimo de forma correta. Alto, magro, etc. Então, passado algum tempo, o mesmo médium se apresenta e diz assim: ó, eu acho que o seu pai está aqui. Ah, é? O que ele quer? Ah, não, ele só está observando você trabalhando. Já é estranho. Como ele é? Ah, ele é meio gordinho, baixinho, careca. Não tem nada a ver com meu pai. Nada a ver com meu pai. Nada. Meu pai é alto, magro, branco, não era calvo. Não é assim, tá? Esse aqui é da minha mãe. Então, eu vou dizer para o médium que ele está fraudando, que ele está mentindo. Ele se permitiu, teve a coragem de chegar e dizer algo que não corresponde. Com isso, ele vai se desenvolvendo. E no momento certo, haverá a oportunidade de uma manifestação onde um espírito que se diz ser algo íntimo nosso, da nossa família própria ou não, e que nós podemos dizer: olha, não é. Por isso, por isso, por isso, mas você está de parabéns, porque você permitiu que o espírito falasse, etc. Então, comunicações íntimas, precisamos sim de mais critério para identificá-los. Tá? Mas isso não nos dá o direito
de interromper o médium e dizer que ele está errado, que ele está mentindo, porque ele não conhece. Ele não conhece. Ele está simplesmente trabalhando. Tá? Então, vamos lá. As provas de identidade não são urgentes, não precisa identificar na hora. Nós temos que esperar, ao invés de provocar. Quem é você? Como é o seu nome? De onde você vem? Você nasceu quando? O que aconteceu nesse tempo? Você pode provar que você é você? Não precisa isso. Nós vamos observando cuidadosamente as comunicações que o Espírito traz nas mensagens. Nos diálogos, existe uma nuance aí. Às vezes, para nós podemos abordar o espírito com uma característica da qual ele está mais habituado, precisamos nos situarmos no tempo em que ele se encontra. E aí poderíamos perguntar: você se lembra o ano que você está? Mas é só para você se situar, para poder ajudá-lo. Agora, nas mensagens, não precisa ter essa urgência. Nossa, o Espírito está terminando a mensagem, tem coisas aqui que não estão me cheirando bem e ele ainda não assinou. Como será que ele vai assinar? Ah, não vou terminar, não. Vou parar aqui. Não façam isso. Tudo bem? Estamos quase terminando. Aí Kardec fala uma coisa que a gente não faz e não precisa fazer. Ele diz assim: às vezes é usado com sucesso para garantir que o espírito é verdadeiro, quando a gente desconfia dele, é fazer com que ele afirme em nome de Deus Todo-Poderoso, que é ele mesmo. Ó, se perguntasse para mim, no tempo que eu estava lá na espiritualidade, na erraticidade, lá nos umbrais mais profundos, se eu era Deus, se eu era fulano de tal em nome de Deus, ia dizer que eu era. Não, mas tranquilo. Ah, sim, eu juro em nome de Deus que eu sou eu, esse mesmo. Kardec diz que mais pode ser que garanta. Mas se o espírito é hipócrita, como é que a minha irmã me chamou, Lilian? Não lembro qual foi a palavra que ela. Não Eu lembro. lembro, eu lembro e vou dizer. Eu, eu estava com um diálogo com a Lília e se apresenta um espírito amigo. E a Lília fala: Nossa, que delícia, ela tem uma voz tão suave, tem uma luz. Nossa, é muito gostoso esse espírito. Aí eu pergunto assim: e por que esse espírito está conosco? Aí a Lília diz assim: ela está dizendo que é sua irmã. Irmã. Aí ela fala assim: Minha irmã é sua irmã, Antônio. E o que aconteceu para que um espírito como ela, tão iluminado, se apresentasse diante de mim, né, para conversar comigo? Aí ela ficou com vergonha de falar, mas ela acabou falando. Ela disse assim: a sua irmã está te dizendo que você largou de ser cafajeste. Percebe? Você deixou de ser cafajeste. É bem assim. Os irmãos evoluídos, irmãos mesmo, não perdoam, né? E o nome dela é Margarete, né? E vai ser chamada de Marga, né? Marga, conhecida como Marga por mim. Então, Kardec está dizendo: olha, quando o espírito é hipócrita, ele vai contornar essa exigência de falar em nome de Deus Todo-Poderoso. Aí ele põe embaixo um exemplo: eu vos certifico que digo a verdade, ou atesto em nome de Deus que sou eu mesmo quem vos falo. É um sofista, é um sofisma. Ele inverte o negócio, faz um jogo de palavras e engana o médium, e engana o dialogador. Né? Então, Kardec, não confia nessa história de pedir em nome de Deus, tá? E temos aqueles que juram por tudo aquilo que a gente quiser. Aí ele dá um exemplo que eu achei interessante. Um desses espíritos se comunicava através do médium, dizendo-se o próprio Deus. Se esse espírito diz através da Lilian ou da Ivone que ele é Deus, a Lilian joga ele na parede na hora. Ela, de jeito nenhum, cai fora daqui, porque. E todos vocês vão fazer isso. Suzana, Ivone, quem puder vai fazer, não vão aceitar. E o médium estava honrado, estava em êxtase.
com essa graça que ele acreditou. Quando o Espírito foi chamado, né, que a gente chama, né, vamos evocar o Espírito que falou que é Deus? Vamos. Ah, não, mas através de mim não, pede através de outro médium. Ô, povo medroso. Não, vai ser através de você mesmo. Você que deu passividade para ele, né? Aí quando você pergunta, mas você disse que é Deus? Não, eu não disse que eu sou Deus, eu disse que sou seu filho. É um mentiroso mesmo, né? Então, por isso que nós temos que esse cuidado de permitir que esse espírito se manifeste, porque ele acaba sendo evocado e ele acaba sendo auxiliado. Então, teve uma época em que, quando eu tinha o Gami, é, num determinado tempo, alguns espíritos começaram a aparecer e eles queriam que o médium assinasse exatamente a assinatura dele. Não há nada de mal nisso, mas isso não é prova de identidade do espírito e é perda de tempo. Tá? Foram feitas algumas tentativas, não foram frutíferas, umas mais ou menos, outras nem tanto. Mas isso dá margem para espíritos falsários, falsificadores, se aproximarem e começarem a imitar algumas assinaturas, ou de Kardec, ou de quem quer que seja. E, além do mais, tem uma dificuldade que nem todos os médios conseguem fazer isso. Então, não vamos perder tempo em exigir que se prove a identidade do espírito através da letra e da assinatura. Isso não isenta, guardem isso, que o médium escreva com letras diferentes. Se for semimecânica a psicografia, a letra vai mudar. E se for mecânica, vai mudar mais ainda. Tá bom? Então, não, tem que ser com a minha letra. Não. Permita que possa ser com a letra do espírito, porque você está trabalhando uma outra qualidade da sua mediunidade. Kardec diz que tem falsários no mundo dos espíritos como no nosso. E aqui, meus queridos amigos e amigas, a melhor de todas as provas de identidade é na linguagem e nas circunstâncias imprevistas. Kardec era muito inteligente, muito esperto. É no imprevisto que você identifica se o espírito é aquilo que ele diz que está sendo realmente. Tá bem? Vamos lá? O espírito pode imitar a assinatura e pode imitar a linguagem. Olha aqui, imita o estilo evangélico, espírito que fala muito em tonalidade evangélica e trazendo mensagens elevadas, porque ele é um espírito superior. Não é o espírito que veio lá da igreja evangélica que só fala naquela linguagem. Não é isso, são espíritos que estão trazendo ensinamentos. Aí ele começa, como Jesus, em verdade vos digo. Se você estava na luz amarela, já vai para a vermelha. Mas deixa falar. Então, quando nós vamos estudar um texto, é isso aqui que eu aplico nas análises. Quando eu vou estudar uma mensagem que vocês trazem, de espíritos que estão trazendo mensagens que orientam, eu vou ler o texto sem me deixar influenciar. Eu não vou procurar aquilo que me convence. Eu vou procurar o pensamento fundo nas entrelinhas. O que aquelas expressões que ele está colocando, bonitas, lindas, ao lado delas, o que ele está introduzindo, o que ele está colocando que vai, sem perceber, passando delicadamente e acabamos acreditando que realmente é uma mensagem elevada. Quando nós não identificamos ou nos recusamos a ver, nós já estamos no campo da fascinação. É o espírito fulano de tal, não preciso analisar mais, porque ele é um espírito amigo. Vamos pegar o Clério, por exemplo. Vamos pegar o Lous. Vamos pegar o Benedito. Vamos pegar o Adalto. Vamos pegar o próprio Albuquerque. Chegou, trouxe mensagens que vão trazer ensinamentos para nós. Não podemos simplesmente ler sem analisar. Precisa analisar. E se houver algo estranho, pode ter sido o próprio médium ou o próprio espírito. Aí vamos chamar, olha, aqui nessa mensagem tal, você disse algo que, de acordo com os conhecimentos da ciência, da filosofia, não corresponde. O que você quis dizer com isso?
pode dizer de outra forma, pode nos trazer de uma outra forma. É assim que nós fazemos. E os amigos nos dizem que eles não se incomodam com isso, eles até gostam que façamos isso. Tá bem? Portanto, não justifica o medo que vocês carregam, esse medo de estarem sendo enganados. E Kardec nos diz que a linguagem pode ser imitada, mas não o pensamento. E é aqui que o médium pega o espírito fraudulento, no pensamento, não é na linguagem. Quantas vezes a Sônia e a Lília já me disseram, ele está falando uma coisa, mas ele está pensando outra. Quantas vezes? Inúmeras vezes, Antônio, ele está te enganando. Ele está dizendo algo, mas o pensamento dele é outro. Por que que elas conseguem isso? E vocês também têm que fazer isso. Porque aquilo que ele tem de ignorância, de falta de conhecimento, não consegue copiar aquele que é o verdadeiro saber, o verdadeiro conhecimento. Ele imita, mas não consegue trazer a verdadeira virtude, o verdadeiro conhecimento. O médium percebe. É aqui que o médium e o dialogador, Kardec põe doutrinador, vão usar a perspicácia, a agilidade mental, a rapidez de raciocínio para separar a verdade da mentira. Aqui é o problema que nós temos. A gente não estuda direito. Nós temos preguiça de ler. Nós temos preguiça de pesquisar. Nós temos dificuldade com vocabulário. Nós temos dificuldade com conhecer o mínimo daquilo que está à nossa volta. Por aí afora. Tudo bem? Alguém falou alguma coisa? Não? Então, olha, o médium e o dialogador. Se tem um médium bom e tem um dialogador ruim, que só fica ali naquele arroz com feijão, só fica ali falando o abecedário do diálogo, vai ter problema. Porque o médium começa a ficar incomodado, porque o dialogador não consegue perceber as nuances do diálogo, não consegue separar uma coisa da outra. E é nesse momento que o médium, por se sentir incomodado e perceber que o dialogador também não está em sintonia e sincronia com aquilo que está acontecendo, o médium se desconecta, ele interrompe a ligação. Aquele espírito deixa de ser socorrido. Tá? E ele fica sendo, vamos dizer assim, com a pecha de ser um espírito mau, de ser um espírito cruel, de ser um espírito enganador, ele fica com essa pecha. E, na verdade, era o momento de tirá-lo dessa situação e, por ignorância nossa, nós o colocamos mais fundo ainda. Desconfiança maior, os espíritos perversos são capazes de todas as trapaças. Quanto mais elevado for o nome, mais desconfiança a gente tem que ter. Aí eu pus aqui, ó, as imagens. Jesus, Lucas, Judas. Ah, eu sou Lucas, o médico das almas. Parará. A mensagem é toda uma mensagem esfarrapada que não faz o menor sentido. Eu sou Judas, aquele que ainda está nas sombras e nas trevas, devido à traição que eu fiz ao meu mestre de amor. E sabemos que Judas não está mais nessa situação. Vai interromper a mensagem? Não. Deixa eu escrever. Meu irmão, você terminou, terminei. Por que você se diz Judas sendo que você não é? Por que você usa o nome desse irmão que, sim, cometeu os seus erros como todos nós, mas por que você faz isso? Quem você deseja convencer? Onde você pretende chegar? Percebam como nós vamos entrando na alma, no íntimo do espírito e podemos socorrê-lo. Assim, terminamos. Tá bom? Muito bem. É isso. É uma aula, um resumo para dar vivacidade para vocês, dar fôlego para vocês. É claro que isso que eu estou falando aqui vai chegar em cada um de uma forma diferente. Mas da forma como chega, é preciso partir dali. Então vamos pegar, por exemplo, a Iracema. A Iracema tem uma mediunidade muito estuante, muito ostensiva, mas ela tem medo.
além de ela ter medo, o que dá a ela medo? O fato de ela não ver. Aí eu não vejo. Mas ela não vê por medo. Não é que a mediunidade dela impede, porque ainda falta conhecimento. Mas isso não atrapalha em nada. Não atrapalha em nada. Ela está lá. O dirigente percebe, sabe os pontos frágeis, vai trabalhar com os pontos fracos. Foi como comecei a fazer com ela quarta-feira passada, né? A Ana Laís tem as suas fragilidades como médium? Tem, mas tem uma mediunidade assim que a espiritualidade adversária não quer que desenvolva. Não quer que desenvolva. Porque se tornar um médium maduro, seguro, como a Lília e a Sônia são, serão os futuros médiuns da Seara, quando nós partirmos. E não serão médiuns bobões. São médios que vão ensinar outros, vão cobrar, vão exigir, vão fazer por merecer. Assim como a Regina, por exemplo, cujo irmão Avicena já deixou recado para ela, para Jéssica, para Ivone. Tá lá. Não tenham medo, desenvolvam, avancem e assim por diante. Como a Lia, que antes era um bebezinho na mediunidade, não sabia nem andar de quatro, fazia dá, bebê, pipi, mamã, não saía disso, não saía disso. E hoje, essa médium que traz em si a necessidade dela mesma de continuar crescendo. Então, Kardec, os amigos espirituais, são os nossos alicerces, os nossos pontos fortes. E esses espíritos que vêm para nós através das mensagens espontâneas, através da psicofonia, através da psicografia, são esses que vão nos educar, vão nos treinar. Quando é que isso acontece e vocês não fazem? Quando nós dizemos assim, é que a Lília e a Sônia estão proibidas, né? Então, isso não serve para elas. Quando nós dissemos assim, vamos dar 1 minuto e meio para os amigos espirituais, ninguém abre a boca, porque falta confiança. Aí é 1 minuto e meio de sofrimento para vocês, que estão com o amigo do lado, e 1 minuto e meio ou 1 século e meio de sofrimento para os amigos, que é 1 século e meio para eles isso. São 150 anos que eles estão esperando lá, né? Bom, espera. Meus amigos, minhas amigas queridas, estou falando para a Célia, estou falando para a Ana Laís, estou falando para a Lia, estou falando para a Ivone, estou falando para a Regina, estou falando para a Suzana, estou falando para a Viviane, estou falando para a Iracema Berto, para quem mais não está aqui, para os outros que não estão aqui. Abram a boca e falem. Não se preocupem com a mensagem. Não tenham receio. Lembrem-se que não existe limite para a mediunidade, não existe. A Célia está lá com a camisinha vermelha e a Iracema também. E a Lília, mais ou menos. E a Ivone também. Nossa, todo mundo vermelho aqui hoje. Todo mundo sanguíneo. Assim, ó. Às vezes nós achamos que a nossa mediunidade já chegou onde tinha que chegar. Engano nosso. Engano nosso. Porque se vocês lembrarem na parábola dos talentos, está falando da mediunidade também. Quando você ganha 5 talentos, a Lilian está com 5 talentos. Ela vai voltar para a espiritualidade com 10, certo? Trabalhou, desenvolveu. Será dito a ela assim: servo bom e fiel, médium bom e fiel. É isso mesmo, gente. Porque trabalhaste no pouco que eu te darei mais ainda. Então ela volta para a encarnação com 15 talentos, não vem com 10. Ela tem que multiplicar para 30, 20, 25, não importa. Volta para a espiritualidade, falando de vocês todos, tá? Com 30. Servo bom e fiel, porque fosse justo aquilo que eu te dei,
voltarás com mais talentos. E você volta com 40. Não tem uma luz vermelha dizendo teus talentos vão até aqui. Não existe isso, gente. A luz é sempre verde. Sempre verde. Porque o aprendizado é infinito. Então, todos nós nos tornaremos melhores na próxima encarnação. A Lilian voltará com uma médium melhor. A Ana Laís voltará uma médium melhor. Mas esse melhor depende do quanto nós investimos aqui. E esse investir é a confiança que eu tenho na ligação com a espiritualidade, sem ser no sofrimento, sem ser no socorro, no atendimento. É no campo da mensagem. É aí que está o desenvolvimento. Porque quando você desenvolve o seu conhecimento com a mensagem, você desenvolve com o atendimento ao sofredor. Você desenvolve. É uma consequência do outro. Daí a importância desse estudo que nós estamos tendo hoje, desse esclarecimento, que eu espero que fique gravado e possa passar lá na seara. Quando o pastor Antônio falava sobre a influência. Aqui, ó, tá aqui, ó, gravadinho para vocês ouvirem. É assim. Hein? Cada um de nós temos uma capacidade que nós desconhecemos. Nós desconhecemos. Podemos ir muito além do que nós achamos que já fomos. Sem Ana Laís que levantou as mãos, ou a mão. Alguns são mais, vamos dizer assim, mais cara de pedra, não é nem de pau, é cara de pedra, não, não mexe um músculo, né? O amigo tá lá, e nada, né? Uma pedra. Mas exatamente esse medo de estar entre os outros e manifestar que tem que ser quebrado. Você não vai quebrar na tua casa, porque você está sozinho, tem que quebrar no grupo. Pensem assim, vocês acham que quando eu vou lá na frente fazer alguma aula, alguma preleção, eu sou assim, natural e vou falando tranquilamente? Vocês acham isso? Quando me chamavam para fazer trabalho de grupo na escola, eu era aquele que ia para o banheiro, para não ir lá na frente. Até que chegou um ponto que eu pensei assim, eu não posso continuar assim. Tem trabalho para apresentar, quem quer apresentar? Eu. Eu. Aí ia lá, gaguejava, suava, tremia as pernas, caía o caderno, caía o livro. E pouco a pouco, essa barreira foi sendo quebrada, até um ponto em que, quando havia algum tipo de apresentação, já olhavam para mim. Porque eu era o melhor do grupo. Do pior, me tornei o melhor do grupo para fazer. É a mesma coisa com a espiritualidade. Se o teu amigo está lá, você diz, pouco me importa com o que vão ouvir, o que vão pensar, eu vou falar. É assim que tem que ser. Por que você faz isso? Porque você sabe que está sendo gravado. E se estando gravado, você tem possibilidade de analisar depois. Não fica perdido. Então tem que se permitir. Quando a. Como é que é o nome da tua amiga, Iracema? Serena. Serena, né? Serena. Serena. Que estava com ela na última quarta-feira. Ela não deixou falar. E se ela não deixa a Serena falar, menos ainda o professor. Menos o professor. Porque o professor pressupõe-se, ela pressupõe que sabe muita coisa que ela não sabe, então ela não deixa. E aprenderia com ele se deixasse falar. Aprenderia com ele. Mas não deixa. Então fica na ignorância do saber. Precisa, meus amigos. Célia, então, Gabriel, né, dona Célia? Né? Ivone, então, misericórdia, tá lá, mano, né? Juliette, Rafael. Por que a Rafael não tá falando mais? Esperando você se soltar, né, mocinha? Por isso que ele tá quietinho. E assim, Regina, assim, Viviane, assim, Suzana e outros mais. Né? É preciso, porque vocês serão o futuro da Seara, não tem outro jeito.
Não tem outro jeito. Eu sei que é que começamos às 8h10, então tem um tempinho ainda. Nós estamos trazendo, eu, Lília, Adilson. Pega o meu camarada Adilson. Adilson, pergunta do passado. Pergunta do passado. Adilson, você quer que grava a preleção? Responde, do Não, passado. não. Por que você não quer que grave a preleção, Adilson? Você fala tão bem, você tem conhecimento. Fico nervoso, gaguejo. Fico nervoso, gaguejo, fico falando um monte de né. É, Não é assim? Né? é. Então, né? Então, né? Então, é isso aí. Adilson, você quer que grave a preleção? Quero. Ele entendeu. Ele entendeu que essas dificuldades ele vai rompendo à medida que ele vai trabalhando. Puxa, eu não posso falar tanto né. Falei, putz, vou continuar. É dessa forma, tem que romper as barreiras pessoais, senão não vai para frente. Ele continuaria sem fazer preleção, tendo potencial. Vejam as preleções que ele está fazendo, as aulas que ele está dando. Vejam as aulas. Clara, voz firme. Tem uns nezinhos lá, mas não incomoda ninguém. Né? Então, excelente. Rompeu barreiras e vai melhorando cada vez mais. Assim tem que ser vocês, meus amigos, minhas amigas. Tudo bem? Perguntas? Como diz a minha querida amiga Sônia, microfones abertos. Se não tiver ninguém para perguntar nada, eu vou abrir para os amigos falarem. E começarei ali pela Célia, deixo para a Ana Laís, vou para a Lia e cada um de vocês vai ter que passar. E deixo por último a Lilian. Trarei a vocês, amigos queridos, uma analogia à parábola da figueira seca. Temos em muitos médiuns um caminho de figueiras secas, aquelas que não foram, como ao dizer dos apóstolos, amaldiçoadas por Jesus, mas sim secas por si próprias, pela sua insegurança, pelo seu medo e por tudo quanto advém de estar-se em evidência. Mas eis que, nesse caminho, nesse trilho de figueiras secas, vai passando o conhecimento, vai passando os amigos que apoiam, vão passando um e outro maior ainda conhecimento. E por fim, aquele que nos move, aquele que é o nosso desejo final, Jesus. E quando passa o primeiro, quando passa o conhecimento, surge aqui e ali folhinhas, e essa figueira de seca que era, vai revivendo, vai florescendo em folhas. E quando, por fim, Jesus passar, ele poderá colher o figo, que será a hora, que será o momento, e que lhe alimentará a felicidade do coração, porque espera de todos nós aquilo que ele sabe que nós somos: figueiras mais do que possíveis de serem produtivas. Caminhe, meus queridos amigos, caminhe nessa estrada redentora do conhecimento, da autoconfiança e do autoaprimoramento. Jamais se esqueçam disso, de que são capazes. Sabe por que são capazes? Porque são filhos de Deus. São criaturas muito amadas, não só por Ele, pelo Pai, como por Jesus e por toda a horda de espíritos que só torcem por nós, sempre ali adiante, a nos estenderem mão amiga para que avancemos, para que subamos os degraus da escada de Jacó. Fiquem, meus queridos irmãos, na paz desse mestre amado. Margarete.